Fala aí galera, Guilherme do site Bike Tribe. Bom, chega nessa época do ano aí, vários atletas começam a falar de treinamento de base. Ah, vou fazer o meu treinamento de base, final de férias. Mas o que é exatamente esse treinamento de base? E como executar esse treinamento de base corretamente? Fala aí pessoal, Guilherme do site Bike Tribe. Hoje eu estou aqui com dois convidados para a gente gravar um vídeo sobre um tema que é muito importante. Chega nesse período do ano, o pessoal começa a entrar de férias e alguns já estão em período de treinamento de base. E aí começa, vou treinar a base, o outro, eu vou entrar no período de treinamento de base. Mas afinal de contas, o que é esse treinamento de base? Como que a pessoa deve executar o treinamento de base corretamente para desenvolver uma boa temporada seguinte, do ano seguinte? E é isso que nós vamos bater um papo aqui agora. Então eu trouxe aqui o Cadinho, que vocês já conhecem. Tudo bem, pessoal? E hoje tem um convidado ilustre aqui, o Roger Renzo, atleta da Trek, que vai falar aí sobre como funciona o treinamento de base aí no ciclo de preparação dele aí para 2017. Fala aí, Roger. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Vamos lá? Valeu! Então pessoal, vamos falar então sobre esse assunto de treinamento de base. Aí eu vou fazer umas perguntas pro Cadinho aqui e ele vai esclarecendo. Vamos batendo um papo sobre esse assunto aí. Bom, Cadinho, e aí, afinal de contas, o que é o treinamento de base? Bem, Guilherme, é o seguinte, pessoal, o treinamento de base, ele constitui de uma carga de volume maior num período que a gente prepara no início da temporada. E qual que é a razão de a gente realizar isso? Principalmente, vamos colocar assim, a base, o volume que você faz é a liga para que você consiga realizar as outras variáveis de treinamento durante a temporada. E nessa época do ano, fica muito propício você colocar muito volume, porque você não vai conflitar com o treinamento de intensidade, com as séries anaeróbias. A gente sabe que o volume praticado aerobicamente muito alto, ele conflita com o trabalho anaeróbico específico nas épocas que a gente está chegando pré-competição, né, no meio da temporada. E o que seria volume, Cadinho? Conta para nós aí. O volume são uma carga realizada em horas de treinamento. Você busca o quê? Oxigenar suas células, ganhar maior número de mitocôndrias, tecnicamente falando, você aumentar o número, o tamanho delas, ficarem mais fortes, você ter mais proteína mitocondrial. O que é isso? É você ter uma capacidade de usinar melhor esse oxigênio. E essa capacidade é muito importante quando você vai realizar as séries específicas anaeróbicas. E como é que deve ser o planejamento do treinamento de base? O que você leva em consideração? E assim, o treinamento de base, ele dura quanto tempo? É um mês, é 2 meses? A gente vê atleta de base hoje aí fazendo treinamento de base desde no final de novembro. Tem atleta que ainda vai competir, vai começar em dezembro. Então como é que funciona o planejamento? Leva em consideração quais variáveis e quanto tempo dura um bom treinamento de base? Bem, a gente preconiza o seguinte, o treinamento de base ele se trabalha de 6 a 12 semanas. Esse trabalho, você vai fazer um volume grande, né? Você vai trabalhar não tanta intensidade, mas vai usar umas cargas de força, vai usar muita resistência, vai trabalhar velocidade também. Ele não é constituído somente de um trabalho aeróbico puro e simplesmente. E vai contar muito, que você está falando das variáveis, vai contar muito do lastro fisiológico, o que o atleta já fez no período anterior. E a gente muitas vezes começa bem antes, para estar preparado para as competições que se iniciam no início da temporada. Fevereiro e março já tem competições importantes. No período de treinamento de base, então, é aconselhável o treinamento de força, musculação? Sim, bastante. O treinamento de força, antigamente se usava só no período de base, inclusive. Muitas vezes porque o treinador via nessa condição do atleta não estar fazendo séries específicas, ele trabalhar o volume, descansar e fazer o trabalho de força para ter condição de realizar melhor as potências, as velocidades melhores durante o período específico. Entendi. E aí, Roger, como é que funciona aí o seu treinamento de base? Você já finalizou suas férias, já está em período de base? E o que você leva em consideração aí na hora de planejar o seu período de base aí? Conta para nós.
Guilherme, ainda estou no meu período de transitório. Vou iniciar meus treinamentos de base daqui a 2 semanas e estou sentando com o meu treinador Thiago Faria para fazer um planejamento para a temporada de 2017, como focando nas provas de ranking brasileiro e ranking UCI. Cadinho, e qual que é a importância do treinamento de base para o atleta, seja ele amador, seja ele profissional, para a temporada seguinte aí, no caso 2017? Bem, Guilherme, pessoal, é fundamental o trabalho de base, para que a gente consiga, no meio da temporada, realizar as séries de cargas específicas que acabam acontecendo, volumes altos de intensidade, e se você não tem essa base de volume, de treinamento aeróbico que foi realizado anteriormente e que te deu essa condição de realizar as séries depois à frente específica, não só para o atleta profissional, mas para todo atleta a base é fundamental para você suportar um ano de treinamento, um ano de provas, de passeios, qualquer que seja o seu objetivo. Cadinho, e tira uma dúvida, qual que é a importância do treinamento de base, seja ele para o treinamento dos atletas amadores, profissionais, qual que é a importância de realizar um treinamento de base? E quando você fala treinamento de volume, o que é isso? O que significa o treinamento de volume? Bem, Guilherme, é isso aí, pessoal. Nós temos que pensar que o volume são horas e quilometragem em cima da bike. A importância dessa base está relativo a esse tempo de trabalho que você faz. O treinamento diz muito respeito a horas que você fica. Então o volume está relacionado a horas de trabalho que você fica em cima da bike e o tempo que você realiza isso. Quando a gente fala em volume, quando a gente fica muitas horas treinando, você não consegue muitas vezes atingir um treino com muita intensidade, realizar um treino com muita intensidade. Então o volume está relacionado mais à distância, a tempo, horas em cima da bike. Ok. E qual que é a importância então desse treinamento para a temporada seguinte, do ano de 2017 aí? Então, como eu falei, a gente vai ter a estrutura, por isso que chamar de base, a estrutura do treinamento vai estar calçada, vai estar apoiada no que você realizou, o tempo que você realizou de treino, as horas que você fez vão ser fundamentais para quando você quiser for realizar as séries específicas, que são intensidade, que é muito forte, treino de velocidade, um treino anaeróbico, né? Que você fica muitas vezes sem ofegante, sem capacidade de realizar quando você faz um tiro subindo uma montanha. E isso, se você não tiver horas em cima da bike, que a gente chama de volume, você fica com baixa capacidade de realização. Ô Cadinho, e tem uma dúvida aí que é a seguinte, existe alguma diferença? Quais são essas diferenças do treinamento de base para um atleta de ciclismo para um atleta de mountain bike? Guilherme, muito bem colocado. O que o pessoal tem que entender é que no ciclismo, o volume do ciclismo é muito maior, porque as provas do ciclismo, né, são mais longas muitas vezes. Então a base que você tem que realizar tem que ser maior um pouco do que no mountain bike. Mas assim, a princípio, o princípio de treinamento é o mesmo para ambas as modalidades. Ô Roger, e quando você realiza seu treinamento de base, você utiliza que tipo de bicicleta? Então, Guilherme, a gente costuma variar bastante. Como no mountain bike, a gente costuma fazer bastante trilha, aproveitar para treinar mais técnica, também pegar lugares técnicos sem intensidade, mas também a gente migra bastante para speed, pois você consegue fazer mais horas em menos tempo, é mais fácil de fazer treino de speed em base, geralmente. Ótimo. E o treinador, na hora de planejar, Cadinho, o treinamento de base do seu atleta, ele leva em consideração quais variáveis? A primeira fundamental é a questão da individualidade biológica, né? As variáveis estão relativas também, como eu já falei, ao ano anterior. O que ele fez no ano anterior, né? E quais são as características das provas dele nesse calendário que ele está propondo a realizar. No caso, por exemplo, do Roger, aí ele vai realizar um trabalho mais em circuito, de mountain bike, fazer cross country. Então essas variáveis vão ser importantes da gente levar em consideração na hora de fazer uma base. Porque muitas vezes uma prova muito curta não precisa ser realizada uma base tão longa assim, né? Quanto, igual você citou muito bem, o ciclista que faz o ciclismo de estrada. Ótimo. E a última pergunta aí para finalizar, Cadinho, acho que isso aí vai ser bem útil para a galera aí. O cara que não tem o treinador ainda,
o ideal é que ele busque um treinador. A evolução principal parte disso aí, correto? Sem dúvida, porque o treinador é que faz o planejamento, é que vai estabelecer as semanas de trabalho, quais são as semanas, quais são o período principal para ele tentar atingir o pico de performance, que vai ser o momento melhor dele do ano. Então, se não for planejado, não adianta sair para pedalar à vontade, fazer a coisa autodidata, né? Fazer da sua cabeça. A gente preconiza que seja realizado isso com muito bom planejamento, muito boa estrutura, né? Que se pense nas semanas preparatórias, nas semanas de base e que se pense também nas semanas específicas que vão entrar aí na construção de um trabalho de qualidade. E o atleta que ainda não tem um treinador, como é que ele pode aproveitar esse período aí antes do início das competições de 2017 para fazer uma boa preparação, uma base, mesmo que seja não tão adequada, mas como é que ele pode se preparar aí para a temporada seguinte? A tendência, a base é um trabalho mais simples de ser feito, muitas vezes até monótono, até para o nosso atleta ele se torna repetitivo, porque a gente acaba realizando um treino que vamos sair para pedalar 2, 3 horas, num ritmo constante, com intensidade média para baixa. Isso é um trabalho de base, então isso é o chamado volume. E muitas vezes o atleta que não tem treinador já realiza isso, mas é importante realizar só nesse período do ano, só no início da pré-temporada, porque acaba que o atleta faz isso durante o ano inteiro e o volume muito alto durante o período na alta temporada, ele não funciona, ele atrapalha o desempenho da performance dele durante as provas. Show. E aí, Roger, quais são os planos aí para 2017? Já planejou calendário? Então, isso aí a gente está planejando ainda com o meu treinador e meu técnico, o João Irildo. E vamos focar agora Copa Internacional, Campeonato Brasileiro e vem prova internacional esse ano aí? Vamos tentar ir no Pan-Americano e talvez numa Junior Series, isso aí. Legal, é isso aí. Bom, boa sorte. Boa temporada 2017, obrigado. Valeu pela presença. Boa sorte. Cadinho. Valeu, Guilherme. Bom, e aí galera, agora vamos juntar aqui e vamos fazer um giro aí. Nós já estamos em período de base, né, Cadinho? Estamos em período de base. O Roger vai começar, agora. Mas vai fazer um treinozinho curto com a gente hoje aí, só para não perder a pegada. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, um abraço.